E eu quero convidar você para permanecer e também convidar outras pessoas. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra que confesso a você que até eu estou com medo dela. A minha palavra ela é direcionada a um povo que se chama igreja. E eu quero ler o texto sagrado inicialmente. O primeiro texto que quero ler encontra-se em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. E o texto sagrado diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Nós não queremos gastar o nosso tempo de culto para falar do problema. Nós temos nesses dias, quer nas lives que faço durante a semana, quer no culto de quarta, na escola bíblica, ou na celebração da noite, ou na Rede Inspire, em todos os momentos que estamos junto com você, nós temos nos preocupado em focar na solução. Nós temos nos preocupado em trabalhar para mostrar a nós, igreja, como devemos nos comportar nesse momento, como devemos agir nesse momento. Então vem a mim uma inquietação entre tantas, que é a inquietação com a igreja nesse momento, como nós estamos, e aí veio esse tema para pensar com os amados: igreja não praticante. Estranho, há muito tempo atrás, estava eu em uma cidade do Maranhão, fazendo uma excursão missionária, uma viagem missionária, e enquanto celebrávamos o culto, eu estava um pouco fora, enquanto o coral cantava, e conversava com algumas pessoas que não conseguiam entrar no templo, pois era pequeno, estava muito cheio naquele dia. Me aproximei de uma pessoa e falava do culto, falava de Jesus para ela, e perguntava sobre a vida espiritual dela, como é que estava. E ela disse: eu sou um crente não praticante. Confesso a você que foi a primeira vez que eu ouvi isto. Alguém se identificar como um crente não praticante. Eu ouvia muito de pessoas serem católicas não praticantes. O católico não praticante é aquele que vai à missa de vez em quando, aquele que vai a um casamento, a um batizado, como na linguagem deles assim. Aí eu fiquei pensando, depois daquele dia, e já faz muitos anos, alguns anos, que é realmente um crente não praticante. Essa foi a primeira vez que eu ouvi. Lamentavelmente não foi a última vez que eu ouvi esta expressão. Agora, vivendo esse momento, quando nós estamos fora do templo, agora estamos dentro para fazer essa apresentação, essa celebração para você, mas de fato nós esses dias temos ficado mais nos nossos lares e alguns trabalhando, mas não vindo ao templo para as nossas costumeiras celebrações. Então é um momento preocupante, é um momento inquietante, é um momento desafiador. Alguém me perguntou hoje como é que está. E essa pergunta, como é que está, ela perguntava para saber como é que está a igreja, como é que está o pastorado, como é que eu estou nesse momento, mais ou menos, como é que o senhor está lidando com a situação? E eu respondi dizendo: é um momento difícil, desafiador, preocupante. Sim, e por esta razão trago essa palavra aos amados, à igreja que me acompanha nesse momento. Seja a Primeira Igreja Batista, em Araguaína, sejam outros que façam parte de quaisquer outras igrejas ou denominações espalhadas pelo mundo afora,
mas me vem à mente três igrejas. Três igrejas que eu estou classificando ou qualificando-as como igrejas não praticantes. Aí você pode pensar, pastor, o senhor vai criticar denominações? De forma alguma. Nunca fiz isso e nem faria aqui. Mas eu quero que você pense comigo, porque o escritor sagrado nos ensina algumas coisas. A Bíblia Sagrada nos ensina algumas coisas que precisamos atentar para elas. E a primeira igreja que eu encontro como igreja não praticante é a igreja dos desviados. Você conhece essa igreja? As estatísticas brasileiras dizem que nós temos cerca de 35 milhões de pessoas que fazem parte dessa chamada igreja dos desviados. Nós já trabalhamos aqui para buscar esse público, que nós também aprendemos na época a não chamá-los de desviados, mas a chamá-los de afastados. Alguns identificam muito esse público ou esta igreja com filho pródigo, aquele que saiu de casa, continua sendo filho, aquele que está vivendo dissolutamente, aquele que está praticando coisas que contrariam a fé cristã, a moral cristã, a ética cristã, a vida cristã e a caminhada com o Senhor nosso Deus. Esses nós aprendemos chamá-los de desviados, afastados, filhos pródigos. Alguns pejorativamente chamam de ovelhas negras, fazem ou chamam de vários jeitos, chamamos-as de várias formas para identificar aqueles que não estão congregando e estão literalmente afastados do Senhor por causa do pecado. O pecado lhes afastou de Deus. Eles deixaram de participar, deixaram de cumprir com as obrigações religiosas e ou espirituais. Deixaram a comunhão. Deixaram de cumprir suas obrigações e alguns se entregaram literalmente ao pecado. Se entregaram literalmente a uma vida promíscua, a uma vida devedora ao Deus eterno, a uma vida longe do Pai, a uma vida longe do Senhor, a uma vida sem a proteção do eterno, isto é, não que ele deixou de protegê-los, mas que agora esses não se sentem mais protegidos. Aí eu encontro então na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, verso 7, nós aprendemos que não devemos zombar do Senhor. Nós aprendemos que não devemos deixar de servir o Senhor. Mas lá em Gálatas 5, verso 7, que mencionei, diz: corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Há muitos impedimentos. Há muitos impedimentos na caminhada cristã que impede pessoas que até têm às vezes o desejo de servir a Deus, que vez ou outra aparecem no templo, cultuam, cumprem alguns rituais religiosos, até voltam a cumprir com alguns compromissos da igreja, mas pararam. E a pergunta de Paulo à igreja da Galácia é: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos impediu de continuar andando com o Senhor? Quem vos impediu de continuar servindo ao Senhor? Esta igreja cresce assustadoramente. Sabe onde vamos encontrar esta igreja? Nós a encontramos nos presídios, muitos. Mas muitos os presos, uma estatística recente diz que cerca de 70% dos presos brasileiros têm nomes bíblicos. Nomes bíblicos, sim, Isaac, Jacó, Israel, nomes que têm alguma coisa a ver com a Bíblia, ou dando a impressão de que essas pessoas têm alguma ligação com a igreja, talvez filhos de crentes.
talvez filhos de pastores, talvez parentes de membros das igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil afora, ou pelo mundo afora. Então nós encontramos lá no presídio muitos que fazem parte dessa igreja, que eu estou chamando aqui de igreja dos desviados, igreja dos afastados. Mas encontramos também essa igreja no submundo das drogas. Como tem gente que faz parte desta igreja que está vivendo na dependência química, seja o álcool, maconha, cocaína, crack e tantas outras drogas que têm destruído a vida de pessoas e de muitos lares, muitas famílias. Essas pessoas nós as encontramos pelas ruas, seja das médias ou grandes cidades. Vamos encontrando-as como sendo gente de rua. Eu as chamaria de pessoas nas ruas e não da rua. Ninguém é da rua. Mas são pessoas que podem ser encontradas nas ruas, vivendo, dormindo pelas calçadas, debaixo das marquises, debaixo das pontes, dormindo em situação subhumana ou tentando dormir. Nós encontramos esta igreja espalhadas pelas calçadas, pelas ruas. Nós encontramos essas pessoas vivendo no submundo da prostituição. Pessoas que decidiram vender os seus corpos para sobreviver, para desfrutar, quem sabe, de prazeres passageiros ou, quem sabe, ter um ganho aparentemente mais facilitado. E quando você cumprimenta essas pessoas, elas vão dizer: eu já fui da igreja, eu estou afastado, eu estou afastada, eu já fiz parte, eu já cantei, eu já preguei. Você vai encontrar gente que já foi pregador ou pregadora do Evangelho. Você vai encontrar gente que já foi instrumento de Deus cantando, tocando, fazendo uma série de coisas na igreja, estão vivendo agora dissolutamente. Estão vivendo agora longe do Pai, longe de Deus, longe da igreja de Deus. Aí você pode dizer, você que não está nesse grupo, você talvez diga: essas pessoas não são crentes. Não estou aqui para julgá-las. Eu estou aqui para dizer que se elas são crentes, elas estão afastadas, desviadas, longe do Pai, precisando voltar. Quem sabe, precisando, como filho pródigo, cair em si. E caindo, porém, em si, disse aquele filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Voltar para o Pai, voltar para o Senhor, voltar para o Salvador, voltar para o Eterno, voltar para o Autor da vida, voltar para aquele que pode renovar a tua caminhada com Ele. Sabia que você pode promover nesta noite uma grande festa no céu? Porque a Bíblia diz que a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem mais de arrependimento. Esta é a primeira igreja não praticante que eu encontro e quero denunciá-la nessa noite. A segunda igreja não praticante que eu encontro é a igreja dos desigrejados. É muito estranho isso. A igreja dos desigrejados. Aí eu vou à palavra do Senhor e ela nos diz em Hebreus capítulo 10, verso 25: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Essa igreja também cresce. Ela já passa, segundo algumas estatísticas, de 4 milhões de pessoas no Brasil. É uma igreja que cresce assustadoramente. Talvez alguns desses estejam até naquele grupo da primeira igreja que denunciei. Talvez sim, talvez não. Mas esta igreja, ela precisa ser de alguma forma provocada. E eu quero provocar. Se você que está me ouvindo, me vendo neste momento, você está nesta igreja, eu quero falar contigo, eu quero conversar contigo, eu quero bater um papo legal contigo nesta hora.
e falasse olhando nos teus olhos, e você olhando nos meus, talvez mais você nos meus olhos do que eu no teu. Mas quem sabe se a gente pode ser confrontado nessa noite com uma palavra que vem como ordem, dizendo: não abandonemos a prática de nos reunir. Aí quem sabe você pegue uma carona nesta circunstância, nesse momento, nessa problemática que estamos vivendo, nesta adversidade que estamos enfrentando, pelo fato de não podermos nos encontrar no templo. Aí você diz: olha aí, mais pessoas agora são desigrejadas, porque a igreja agora se desigrejou. Não, não é isto. Nós que estamos agora sem condições, orientados a não nos reunirmos no templo, nós não somos desigrejados, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus e uns com os outros. E deixa eu dizer para você, a partir do momento que alguém se identifica como desigrejado, não pode ser igreja. Não bate, as duas palavras não batem. Mais ou menos como eu tentar dizer: eu sou honesto, mas eu roubo de vez em quando. Desigrejado não pode se identificar como igreja. Se eu sou desigrejado, eu não sou igreja. Tá, mas é como eu estou chamando-os de igreja, porque eu quero entender que pode ser uma circunstância e que você está afastado da comunhão, e aí eu vou o que o salmista nos diz no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você está perdendo essa bênção, você está perdendo esse privilégio, você está perdendo esta alegria da comunhão com os irmãos. Aí você diz: mas eu não preciso congregar para isso. Não tem como ter comunhão se não estivermos congregando. Eu tenho nutrido, eu tenho alimentado a minha comunhão com os meus irmãos desses dias da minha casa, e alguns na sua casa, outros não, mas através desse presente de Deus para nós chamado internet. Deus tem nos oportunizado estarmos juntos, mesmo que geograficamente distantes, mas unidos no Senhor como igreja. E eu querendo saber como estão os meus irmãos. E os meus irmãos de vez em quando me mandando mensagem de vários lugares, quer de Araguaína, quer de outras cidades do Tocantins, de várias cidades do Brasil, quiçá de outros países, perguntando: pastor, como o senhor está? E eu posso então dizer como eu estou, e ouvir de alguém que está de longe, ler de alguém que está de longe, dizendo: eu tenho orado por sua vida, eu tenho orado por sua saúde física, eu tenho orado por sua saúde emocional, eu tenho orado por sua saúde espiritual. Mesmo longe, nós estamos unidos, porque nós não somos desigrejados. Não, não, nós somos uma igreja unida no Senhor. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, olha só o que diz a palavra do Senhor. Não é palavra minha, queridos, é a palavra do Senhor. Mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Desigrejado não anima ninguém. Desigrejado não se preocupa com animar uma pessoa, senão a distanciar-se dos outros e a viver uma vida cristã de isolamento, solitária, autossuficiência, aqueles que não precisam uns dos outros. Nós não somos dependentes uns dos outros, mas não somos independentes, porque a Bíblia nos ensina que nós somos seres interdependentes. Nós cuidamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Logo, queridos, esta é uma igreja que cresce, mas uma igreja que precisa ser barrada o seu crescimento no nome de Jesus. Igreja dos desigrejados. Que coisa terrível. Essa igreja dos desigrejados, se assim posso chamar, é a igreja que precisa voltar a ser igreja praticante. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, nos diz que nós não devemos ser
apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. E a palavra está dizendo que não devemos deixar de nos reunir, não devemos deixar de congregar. Então, vai contra a palavra, porque agora você não precisa da igreja, porque agora você entende que algumas práticas da igreja, aos teus olhos, estão equivocadas, erradas, estão contra aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Aí você despreza o ensinamento da Bíblia, a palavra do Senhor, e resolve: agora eu vou ficar sempre na minha casa e não quero me envolver com nada, com nenhuma atividade, com nenhum compromisso daquilo que nós chamamos igreja. Esta é a segunda igreja não praticante que eu denuncio nessa noite. A terceira igreja não praticante que eu denuncio, esta é um pouquinho mais perigosa. Porque ela é estranha. É até difícil identificá-la. Tá, mas ela existe. Aí eu quero ler com você Mateus capítulo 23, o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 23 é o texto que quero ler nesse momento, para que nós possamos meditar no que diz esta palavra, no que diz a palavra do Senhor. Verso 27, verso 28 nos diz a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Onde eu acho essa igreja? Bom, se eu acho a igreja dos desviados em alguns lugares, como mencionei, a igreja dos desigrejados eu acho em vários outros lugares. A igreja que eu estou chamando não praticante aqui, desse terceiro grupo, eu chamo de igreja da aparência. As aparências de fato enganam, e é possível ver templos lotados de gente que não tem nada a ver com Deus. Eu também posso chamar esta igreja de igreja dos descompromissados com Deus, mesmo que tenham muito compromisso com a igreja. Onde eu vou encontrar esse povo? Eu vou encontrar sentado nas cadeiras e bancos dos templos. Eu vou encontrar esse povo se reunindo dominicalmente. Às vezes, e na maioria das vezes, diga-se, não de passagem, mas de ficagem, na maioria das vezes eu vou encontrá-los domingo à noite. Não os encontro muito na quarta-feira. Não os encontro muito nas escolas bíblicas. Não os encontro muito nos momentos de compromisso da igreja. Mas eu os encontro muito nos momentos de celebração. Os templos enchem. As pessoas se vestem com a melhor roupa para o templo. Elas se preparam. E alguns até ainda pegam a Bíblia, outros pegam a Bíblia do celular ou até um celular sem Bíblia. E se dirigem ao templo, se reúnem no templo, cantam como crente, fecham os olhos como os crentes fazem. Não posso dizer que oram como crentes. Leem a Bíblia e ouvem o sermão como se fosse ou como sendo crentes. Mas esta igreja, ela é perniciosa, maléfica, danosa, satânica, diabólica, e ela está no nosso meio. E é um grupo grande, crescente no Brasil e no mundo. Nós precisamos, neste momento, identificar essas igrejas, e a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Igreja esta que a Bíblia chama a atenção no texto que nós lemos, chamando esse povo de fariseus. Olha só, eu vou ler o texto novamente. Verso 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
hipócritas. A palavra hipócrita significa ator, atriz, palhaço. Alguém que vive representando aquilo que não é. Pessoas que representam aquilo que não são. Parecem crentes, mas não são. Estão no lugar que os crentes estão, mas não são. São chamados de igreja, mas não são. Quando você deles precisa para fazer a obra de Deus, aí você identifica pelos frutos que eles não são. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e cheios de toda imundícia. Olha, bem forte o texto. Muito bonito por fora. Não sei se você já teve a oportunidade de se assustar com alguém que você só conseguiu ver maquiado. E aí você de repente vê sem maquiagem, sem o cabelo arrumado. Você vê de um jeito que você nunca tinha visto. Lembra do susto que você teve? Isso não é a mesma pessoa. Parece, mas não é. Quem és tu? Ou você já teve a oportunidade de se olhar mesmo no espelho e ver como é que você é em alguns momentos diferentes da vida, como se você quisesse ser aquilo que você não é, aquilo que eu não sou, querendo eu mostrar para que os outros pensem que eu sou. A Bíblia chama de sepulcros caiados. Sepulcro, sim, lugar de mortos. Caiados, preparados, organizados, parecendo vida, mas na verdade estão mortos. Por fora parecem belos, diz o texto, mas por dentro estão cheios de ossos, defuntos. Não tem vida. Literalmente mortos, cheios de ossos e cheios de toda a imundícia. O verso 28 diz: assim sois vós. Por fora parecem justos. Pessoas até que cobram uma justiça que não praticam, cobram uma correção que não tem, cobram uma vida justa que não tem. Pessoas que são legalistas, que pegam a lei e colocam-a com todo zelo, mas não praticam. É a lei que serve para os outros, não para mim, não para você, ou não para alguns, ou não para muitos. Aqueles que exigem tanto santidade, mas não oram. Aqueles que exigem tanta santidade, mas não leem a palavra. E quando a leem, não conseguem estudá-la, e quando a estudam, não a praticam, apenas buscam o conhecimento para, quem sabe, nela encontrar contradição. Como disse a mim, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, um professor ateu disse que tinha como objetivo escrever um livro sobre as contradições da Bíblia. E eu o encorajei a fazê-lo e me propus a comprar o primeiro exemplar. E eu perguntei, entre outras coisas, como ele tinha descoberto. Ele disse: eu sou um leitor assíduo da Bíblia, leio muito. Já li a Bíblia toda. Tem gente lendo a Bíblia toda para encontrar contradições nela. Tem gente lendo a Bíblia toda e até estudando-a para tentar encontrar erros nela. Não estão buscando alimento, não estão buscando ensinamento, não estão buscando sabedoria de Deus, não estão buscando algo saudável, não estão buscando santidade, não buscam crescimento. Logo a palavra diz: assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens. Todo mundo que olha diz: que pessoa boa, que pessoa santa. Você nunca se decepcionou com alguém que você sempre olhou para ela como um bom cristão, como um bom crente, como um bom evangélico, e de repente você se decepcionou porque você percebeu que era sepulcro caiado, que por fora parecia uma pessoa justa, mas por dentro estava cheio de hipocrisia,
e cheio de maldade. Esta é a terceira igreja não praticante. Por que trago essa palavra a mim e a você nessa noite? Porque eu espero que quando sairmos desta crise, que eu estou chamando de oportunidade para a igreja, quando sairmos desta, e eu espero que sairmos para uma melhor, quando sairmos desta, que a igreja saia experimentando um grande avivamento. Mas para isso é preciso que nós trabalhemos com os olhos fitos no Senhor Jesus. Segundo Hebreus, capítulo 12, verso 3, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho repetido esse texto esses dias muitas vezes, porque para mim ele é um texto que me desafia. Para onde eu vou olhar? Para o Bolsonaro? Para o Carles? Para o Ronaldo Dimas? Para os senadores, deputados? Para os ministros? Para as autoridades humanas? Tenho orado por todos eles, mas os meus olhos não estão fitos neles, os meus olhos estão fitos em Jesus. Os olhos da igreja precisam estarem fitos em Jesus. E nós, igreja praticante, precisamos continuar firmes no Senhor, desafiando, denunciando a igreja não praticante, a igreja dos desviados, a igreja dos desigrejados, a igreja da aparência ou dos descompromissados com Deus. Voltemo-nos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Voltemos, amados irmãos, à primeira igreja batista em Araguaína, das demais igrejas que nesta hora acompanham a nossa celebração. Amanhã nós acordaremos com mais vigor da palavra, no desejo de sermos uma igreja na semana inteira servindo ao Senhor. Se você está podendo trabalhar, louve ao Senhor, glorifique a Ele porque você pode trabalhar. Se você não está podendo trabalhar, louve ao Senhor e glorifique ao Senhor porque você está podendo ficar em casa. Não tenho resposta se você me perguntar onde você deve ficar. Você sabe onde. E faça, obedecendo ao Senhor acima de tudo, aquilo que você deve fazer. Eu termino esta minha reflexão dessa noite, prometendo que, se Deus permitir, eu voltarei com a segunda parte do Igreja Não Praticante. E eu quero orar com você nesse momento. Não sei onde você está. Eu não conheço tua vida. E eu não sei o que você está vivendo nesse momento, quais são suas lutas, suas interrogações. Mas nesse momento você pode tomar uma decisão, ter uma atitude bem radical. E a atitude é de voltar-se para o Senhor. Não importa qual dessas igrejas aqui você seja. Se você está desviado, afastado, eu convido você a voltar-se para o Senhor, a reconciliar-se com Deus. Se você é da igreja dos chamados desigrejados, está na hora de voltar para congregar com os teus irmãos, servir junto, celebrar o quão bom e quão suave é vivermos unidos. Se você é da igreja da aparência, daqueles que vêm ou vai domingo à noite aos templos, mas não tem nenhum compromisso com Deus, que a tua vida é uma no templo, é uma no culto, é uma no domingo à noite, e terminando o culto tem outra vida, quem sabe já saindo do templo para a prática de uma vida dissociada da vontade de Deus. Uma semana vivendo sem compromisso com o Senhor. Volta agora para Deus. E você pode orar ao Senhor agora, orar dizendo: ó Deus, eu sei que teu Filho Jesus Cristo é o único que eu posso chamá-lo de meu Salvador e meu Senhor.
e eu estive afastado, desviado, mas eu agora me reconcilio contigo. Eu até advoguei sobre não precisar me congregar, mesmo não tendo feito coisas erradas, mas apenas pelo fato de me isolar, eu agora decido que eu preciso viver como igreja. Eu não preciso da igreja, porque eu sou igreja, mas eu volto a me congregar. A minha vida tem sido de fachada, de máscaras, mas agora eu quero pedir ao Senhor: tira todas as minhas máscaras, derruba-as e faz que eu seja quem de fato tu queres que eu seja. Não quero ter uma vida de aparência, eu quero ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesse momento eu estou orando por aqueles que estão agora tomando uma decisão, por aqueles que querem agora acompanhando esse culto pela nossa transmissão, pela bênção da internet que o Senhor colocou nas nossas mãos, ou aqueles que irão assistir depois esta palavra através também da internet, mas que assistirão em outro momento e que serão tratados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus eu quero pedir graça ao Senhor de promover na mente, em especial no coração deles, uma mudança agora. Transforma-os, ó Deus, muda a mente, mas em especial muda o coração, e faz, ó Deus, que a tua igreja ela se mostre firme, inabalável nesse momento, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Continua, Pai, falando conosco através da tua palavra. Intervém realizando os milagres necessários em cada vida, na vida dos nossos governantes, na vida do nosso prefeito Ronaldo Dimas, na vida do nosso governador Carles, na vida do nosso presidente Bolsonaro, na vida das demais autoridades constituídas, na vida dos pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, para que nós pastores também continuemos firmes, anunciando as tuas verdades eternas. Trata conosco, Pai, usando o poder do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.